Olá, meus amores, como vocês estão? Cheguei aqui agora para conversar um pouquinho com vocês, né? Ontem eu estava fazendo um resumo de um material que eu estava estudando, que ele falava sobre instinto e razão. E aí, então, quando eu comecei a estudar, eu percebi que o instinto e a razão é algo muito inerente do ser humano e que atualmente ele se encaixa perfeitamente com as coisas que a gente está vivendo, com o momento que a gente está vivendo, né? O instinto é bem animal, né? E nós, como também somos animais, né? Os animais usaram o instinto como sobrevivência, não só para se alimentar, como também para fugir das presas, né? Não ser presas, fugir do predador e não ser presa, né? O ser humano, ao longo da história, também foi assim, né? Só que com o passar do tempo, ele adquiriu o intelecto, né? E esse intelecto, hoje o ser humano vive na oscilação entre a razão e o intelecto, né? O instinto e a razão, né? Ele é aquela coisa assim, o que ele verdadeiramente quer fazer e o que a mente dele diz que ele pode fazer, né? Muitas vezes a pessoa quer agir por instinto diante de uma situação, tem raiva de alguém fez alguma coisa com ela, ou disse alguma coisa com ele, e a pessoa, por instinto, já tem vontade de xingar, e já xinga, e diz horrores, discute com aquela pessoa, e depois ela se arrepende. Depois vem a razão, né? E aí mostra pra ela que ela não devia ter dito aquilo, que não era bem assim, que tinha que medir as palavras, porque naquele momento ela oscilou entre instinto e razão, que é algo próprio do ser humano mesmo, né? Essa oscilação, né? O trabalho que a gente precisa fazer é manter esse equilíbrio, né? Porque o instinto não é ruim, né? A gente não pode ver o instinto como uma coisa ruim, porque o instinto, ele também nos ajuda, não é ruim, né? Por exemplo, diante do incêndio, quando a gente sente o cheiro de queimado, a gente ouve o barulho de incêndio, o que a gente faz, né? Qual é o que o instinto manda a gente fazer? Correr, sair daquele local, né? Salvar alguém, uma criança, né? É puro do instinto, né? Se a gente usasse só a razão, nesse momento a gente saía correndo e nem olhava para trás, né? Aliás, a gente usa só o instinto. Mas por que em determinadas situações como essas, tem pessoas que saem do local, voltam para salvar um cachorro, voltam para salvar uma criança, alguém que ficou para trás, alguém que se joga no mar, para salvar alguém que está se afogando, né? Naquele momento foi o instinto agindo junto com a razão, né? Hoje, diante dessa pandemia, desse isolamento social, o que a gente tem visto é um conflito muito grande entre as pessoas. Elas estão entre o instinto e a razão o tempo inteiro. Por quê? Primeiro que existe um medo muito grande de uma grande parte da população de contrair o vírus, né? E por conta disso, existem aquelas pessoas que são a favor do isolamento social, né? E aí elas querem ficar em casa, e elas pedem para que as pessoas fiquem em casa, porque no interessante ponto de vista dela, essa é a melhor solução, ficar em casa. Por outro lado, tem um outro grupo que defende que as pessoas precisam voltar a trabalhar. Por quê? Porque aquelas pessoas não têm como sobreviver. E que se elas ficarem em casa, elas vão morrer de fome. Quer dizer, percebem
que os dois pontos de vista falam da mesma coisa, que é o instinto de sobrevivência. Então, se a gente parar para observar, não existe certo e errado. Existem pontos de vista diferentes, não é? E com esses pontos de vista diferentes, o que a gente precisa fazer? Não é fácil. Eu mesma estou tendo uma dificuldade tremenda de conseguir, digamos, administrar isso dentro de mim, entende? Mas eu sei que é o certo, sabe? É a gente não cair no julgamento. Porque aquela pessoa que está defendendo um ponto de vista diferente do seu, ela tem as razões dela, que só cabe a ela, as dores são dela. E claro, se a gente tiver empatia e se colocar no lugar do outro, a gente consegue perceber a dor do outro, entender o ponto de vista do outro. Não que você vá aceitar, mas você precisa respeitar o ponto de vista do outro. Porque nesse caso, aí é um ponto de vista meu, eu acredito que ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer viver, todo mundo quer se salvar dessa situação, né? Ninguém quer adoecer. Mas o que eu vim colocar em questão aqui é que é impressionante como as pessoas estão gastando energia para defender, para xingar umas às outras. Percebe se você coloca alguma postagem de fica em casa. Aí vem alguém na tua postagem e diz para tu não ficar em casa, porque se você fica em casa porque você tem que comer e não sei, blá, 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 blá. Aí é o contrário. Alguém vai e coloca lá que não tem que ter isolamento social desse jeito, que precisa liberar, porque as pessoas têm que trabalhar, senão elas vão morrer de fome. Aí a outra pessoa vai na postagem e vai lá e xinga ela. As duas estão erradas, né? No meu interessante ponto de vista. Porque pode ainda ter um outro ponto de vista, e sabe que outra pessoa possa chegar para mim e dizer. Né? Então, assim, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é que a gente analise um pouquinho, vamos tentar fazer um esforço, porque esse momento que a gente está vivendo não está fácil para ninguém, nenhum dos lados está fácil. A gente está vivendo a mesma tempestade, embora estejamos em barcos diferentes, né? Realidades diferentes, a tempestade é a mesma. Tem pessoas que nem barco tem, né? Tem pessoas que estão realmente em cima de uma tábua, né? Mas a tempestade é a mesma, né? Embora tenha pessoas que ainda nem se deram conta, que ainda acreditam que não está acontecendo nada, mas cada um tem seu despertar, cada um tem seu momento. E às vezes as pessoas só aprendem com a dor da perda, né? A dor de passar pela doença. E não cabe a nós julgar, né? Não cabe a nós julgar. Assim, foi um momento bem de reflexão minha mesmo ontem a respeito disso, que era algo que eu já vinha até me desgastando bastante com relação a isso, mas que eu resolvi colocar em prática, inclusive com as minhas ferramentas que o Access, que é com o que eu trabalho, nos oferece, né? Que tudo é apenas um interessante ponto de vista e que eu não tenho que comprar o julgamento de ninguém e eu não preciso julgar ninguém, né? E a partir daí desses dias eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso, de ponto de vista, de julgamento, que assim é algo que eu vou começar a me trabalhar e que eu convido vocês pra gente trabalhar juntos, né? Pra gente embarcar nessa viagem aí de
autoconhecimento, de melhorar os nossos eus, né? Vamos trabalhar juntos? Topam? Então é isso. Tô terminando aqui o vídeo, deixando vocês com um beijo enorme e uma reflexão que vocês possam, como eu fiz, né? Também poder parar e pensar um pouquinho nessas coisas que eu falei pra vocês. Tá bom, meus amores? Beijos!